Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos ter mais uma aula interdisciplinar. São 3 matérias numa atividade só: língua portuguesa, história e matemática. 4 de junho, quinta-feira, ok? Pessoal, vocês vão abrir o livro de vocês, né, na página 28 de português. Tá, é o seguinte: leia as perguntas da página 28 e responda as questões relacionadas aos argumentos dos personagens, ok? Deixa eu só abrir aqui meu lápis aqui para fazer um apontamentos. Então, ó, os argumentos. O que é argumentar? Argumentar é você debater, é você mostrar por que você tem aquela opinião, convencer as pessoas, né, da sua opinião, ok? Tendo sido usado a palavra esperteza de forma pejorativa, quer dizer, desagradável, ou aproveita-se de situações para conseguir vantagens. A gente já tinha falado, né, que esperteza de forma pejorativa não é o correto, né? Então vamos lá. Que argumentos Aonso usou para justificar seu desejo de devorar o lenhador, mesmo após ele soltá-la da armadilha? Qual foi o argumento que ela usou, né, para justificar que ela ia comer ele, certo? 8. Que argumento o lenhador usou para não ser devorado? Ok? Aqui nós estamos falando de argumentos. Ó. Qual foi o argumento que primeiro Aonso usou para dizer que ia comer ele? Depois, qual foi o argumento que o lenhador usou para não ser devorado? Né? Na questão número 9, é o seguinte: assinale a frase que demonstra a esperteza do tatu para convencer a onça a voltar para a armadilha, ok? Então você vai ver qual das duas frases é a correta e marcar um X, né? Dá uma olhadinha lá no texto para você ver qual é a correta, certo? Vamos para o próximo slide. Qual é o desfecho da história? Né? O que aconteceu no final? Né? Como é que terminou essa história? Desfecho é o final, certo? A palavra desfecho. Aí vamos lá. De olho na linguagem. Releia este trecho. Se ele a soltasse, ela lhe seria eternamente agradecida, eternamente reconhecida, eternamente sua devedora. E tanto falou que acabou convencendo o homem. Copie a palavra que se repete. Então você vai ver nesse texto aqui, nessa parte desse texto, qual é a palavra que se repete e escrever aqui, certo? Na letra B, qual foi a intenção do autor ao repetir essa palavra? Por que ele toda hora repetia essa palavra? Então pensa direitinho e escreve aí, tá bom? Lembrando, gente, que toda resposta que você fizer, fotografa, manda para mim. E aí eu vou corrigir e mandar a resposta com as correções para vocês, ok? Falando sobre história, nós estamos falando também sobre o tempo, né? Sobre linha de tempo. Né? Tudo quando você conta uma história, ela tem uma linha de tempo. As coisas foram acontecendo, né, até chegar no desfecho da história. Então isso tudo é uma linha do tempo, ok? O tempo na história. O termo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos, que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes não modificados por elas. Então tá aqui, ó. Você vê, isso aqui, esses desenhos aqui mostram
o que aconteceu com a humanidade desde a época do Egito, ó. Aqui, ó, 47 AC, quer dizer, 47 antes de Cristo. AC é antes de Cristo, certo? Aí vem aqui, ó, ano de 793. Aqui já é depois de Cristo. Só lembrando a vocês, nós estamos hoje no ano de 2020. Mas você acha que o planeta Terra só tem 2020 anos? Não. Tem milhões de anos, né? Mas por que nós estamos nesse ano de 2020? Porque o tempo e a história foram marcados pela trajetória de Cristo na Terra. Né? Isso é história, tá, gente? Não é religião, não. Isso é história. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui com religião. Claro que envolve, sim, o cristianismo, que é uma religião, envolve. Mas eu estou falando de história. Não é religião. Nós estamos no ano de 2020 porque a humanidade resolveu contar do zero a partir da época de Cristo. Por isso que está aqui, ó, AC, antes de Cristo. Então não tem nada a ver isso aqui com religiosidade. Eu estou falando para vocês de história, né? Então, por que o ano de 793 aqui, tá aqui, ó, o que marcou esse período foi os vikings, né? Que eles iam conquistando vários países, eles atemorizavam todas as pessoas porque todo mundo tinha medo dos vikings, né? Que eles iam conquistando países e mais países, né? Eles eram violentos, né? Matavam todas as pessoas. Então, nós sabemos que nessa época que quem marcou foi os vikings. Então, pessoal, aqui, olha, em 1350, o que marcou aqui foi a peste negra, né? Onde morreu milhões de pessoas. Cada época, por exemplo, hoje, se nós formos fazer uma linha do tempo, com certeza o coronavírus vai ser o que marcou o ano de 2020. Né? Entraria aqui o desenho das pessoas sendo entubadas aí, igual morreu, né? Milhares de pessoas lá na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, ok? No ano de 1500 foi quando os portugueses chegaram ao Brasil. O descobrimento do Brasil foi o que marcou, né? No ano de 1822, né, foi a independência do Brasil. E em 1945, o que marcou foi a Segunda Guerra Mundial. Tá certo, gente? Então, essa seria, se eu fosse fazer uma linha do tempo, desses tempos históricos, aqui, começaria aqui na pirâmide, certo? Depois vem para os vikings, depois vem para a peste negra, depois vem o descobrimento do Brasil pelos portugueses, depois vem a independência do Brasil e por último, em 1945, vem a Segunda Guerra Mundial, ok? Passando aqui o slide, o tempo e a história. Aqui ele vem dizendo que hoje, entre os historiadores, há um consenso, né, de que o tempo da história é diferente do tempo da ciência. O conceito de tempo dos historiadores não é utilizado pelas outras ciências. O confronto entre a reflexão em abstrato e o manejo empírico do corpus documental. Então a gente vai começar a estudar aqui os documentos, né? Quando nós estamos falando de história, né, os documentos, eles são importantes para determinar quando foi que aconteceu aquilo. Por isso, quando você vai no museu, tem lá documentos históricos, fontes históricas que comprovam que aquilo aconteceu, certo? Isso é fundamental. Tá? Não vou ler isso tudo,
porque não há necessidade, mas você lê com calma. Mas o que eles estão querendo dizer aqui é que o tempo e a história, eles precisam caminhar juntos, né? Nós precisamos entender que tem coisas que aconteceu no passado, está acontecendo e ainda vai acontecer. O tempo, ele é passado, presente e futuro, ok? Então vamos fazer essa atividade aqui, ó. Voltando aqui. Então, gente, faça no caderno uma linha do tempo, certo? Do texto, A Esperteza do Tatu. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma linha mesmo, assim, como se fosse uma reta, ó. Você vai fazer uma linha, ok? Pode ser numa folha de papel A4, ok? Vai fazer uma linha como se fosse uma seta, ok? Vai colocando os pontos embaixo, faça o desenho que corresponde àquela linha do tempo. Tá? Se você quiser escrever alguma coisa embaixo desse desenho, pode começar a escrever, não tem problema. Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui. Como que começa a história A Esperteza do Tatu? Você vai ler a história. A história começa com a onça caindo no armadilho. Então você vai desenhar a onça, né? Tal. Vai desenhar a onça aqui. Olha a minha onça. Ó. Você vai desenhar ela caindo na armadilha. Aí depois, o que aconteceu? Aconteceu isso. Você vai fazer. Depois isso. E depois isso, até chegar ao final. Então você vai fazer isso aqui no meio de uma folha, vai fazer uns desenhos grandes e colocar o nome, né, um resumo, uma frasezinha dizendo o que significa aquele desenho. Vai fazer sua linha do tempo da história A Esperteza do Tatu, tá? Com desenhos ilustrativos. Para entender melhor sobre linha do tempo, faça os exercícios do livro didático de história, né? Nas páginas 16 e 17. Escreva em números romanos a que século pertence cada ano. Então, linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que ocorreu antes, né, que eu falei que é o passado, anteriormente, né, a anterioridade, ok? Então tem a ver com o passado, o que aconteceu ao mesmo tempo, simultaneidade, que nós podemos entender aqui de forma mais simples, que é o presente, que é a coisa que está acontecendo. Por exemplo, se eu fosse fazer uma linha do tempo antes, sobre o que está acontecendo, uma linha do tempo da Covid. O que aconteceu antes? Antes aconteceu uma epidemia na China, que depois virou uma pandemia, né? Simultaneidade, o presente, todos os países do mundo, quase todos foram contaminados por esse vírus, né? O Brasil, se Deus quiser, já vai estar saindo, mas ainda não fizeram, né, a vacina, certo? E o que ocorreu depois, posteriormente? Então, vamos supor que lá na frente a gente fosse fazer uma linha do tempo sobre a Covid-19 e já tivessem feito a vacina. Então, posterioridade aqui seria o futuro, né? A vacina contra a Covid-19. Mas a gente está falando aqui da história
a esperteza do tatu. Você vai fazer a linha do tempo aqui, ó, que você vai fazer em relação à história, né, à esperteza do tatu. Então aqui, faça uma linha do tempo de sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. Marque em ordem cronológica os momentos mais importantes para você. Você pode fazer isso, se você quiser, fica até bem legal, uma cartolina. Você pode botar uma foto de você bebezinho, aí pode botar lá tantos meses de nascido, né? Aí com uma foto com 1 ano de idade, meu primeiro aniversário, né? E vai colocando até agora. Agora o que? Você está com 10 anos, né? Vamos supor. Aí você vai botar 10 anos, uma foto sua no aniversário de 10 anos com a sua tia, com a sua avó, né? Hoje estou no 4º ano. Então você vai fazer essa mesma linha do tempo aqui, certo? Essa mesma linha do tempo, mas não é da história, é a sua linha do tempo, ok? Desde que você nasceu até hoje. Se tiver uma fotozinha para colocar, ok? Ah, não tem. Então pode fazer um desenho? Pode. Faz uma linha do tempo sua, igual essa aqui que eu dei o exemplo aqui, que vocês vão fazer também, que é a esperteza do tatu. Essa vocês vão fazer no caderno. Essa linha do tempo aqui vocês vão fazer no livro, certo? Que é a linha do tempo sua, da sua vida. Obrigado por essa aula, né, com vocês aqui, e daqui a pouco nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.